Vai embora, Helena. Não ouse aparecer em minha frente com essa criança. Eu não sou pai de ninguém. O vento frio da manhã soprava pelas colinas de uma pequena cidade do interior. O sol ainda nascia tímido por entre as árvores quando uma jovem chamada Helena caminhava apressada pela estrada de terra, com uma mão segurando o ventre e a outra apoiada no peito, tentando conter a dor. Estava grávida de 8 meses e sozinha. Helena havia acreditado em promessas que nunca se cumpriram. O pai do seu filho, o Eduardo Vasconcelos, era um homem poderoso, dono de uma das maiores construtoras do país. Bonito, carismático e respeitado, mas frio. Ele jamais admitira aquele relacionamento. Helena trabalhava como recepcionista em uma das filiais da empresa quando se envolveram. Mas quando ela engravidou, Eduardo a mandou embora, com uma única frase gelada: "Não ouse aparecer em minha frente com essa criança. Eu não sou pai de ninguém." Ela saiu chorando, com o coração partido, carregando dentro de si uma vida que seria para sempre o símbolo da rejeição e, mais tarde, o instrumento de redenção. O tempo passou. Helena criou o filho sozinha, o chamando de Lucas. O menino cresceu sem luxo, mas cercado de amor. Desde pequeno era gentil, estudioso e curioso, e sempre fazia perguntas sobre o pai que nunca conhecera. "Mamãe, por que meu pai não mora com a gente?" Helena engolia seco e respondia: "Porque às vezes as pessoas se perdem no caminho, meu filho. Mas o amor sempre encontra um jeito de voltar." Aquelas palavras ficariam gravadas na mente de Lucas por toda a vida. Quando Lucas completou 12 anos, Helena adoeceu. O diagnóstico veio como um raio. Uma doença cardíaca grave, silenciosa e progressiva. Os médicos disseram que seria necessário um transplante, caro e demorado. Mesmo assim, Helena sorria, trabalhava em 2 lojas, fazia faxinas e, à noite, costurava roupas antigas para sustentar o filho e manter viva a esperança. Mas Lucas percebia tudo. Ele viu o cansaço nos olhos da mãe e jurou, em silêncio, que um dia mudaria aquela história. Os anos passaram. Lucas cresceu. Estudava engenharia em uma universidade pública, o mesmo curso que seu pai fizera sem nem saber disso. Durante o dia, trabalhava como garçom em um restaurante de classe alta. À noite, estudava até tarde, revisando fórmulas, projetando sonhos e carregando no peito uma fé inabalável. Enquanto isso, Eduardo Vasconcelos envelhecia cercado de luxo, mas sozinho. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos paz. A esposa o deixara, os sócios o temiam e o filho legítimo, Ricardo, vivia apenas de aparências. Ele não sabia, mas o destino já estava traçando o reencontro que mudaria tudo. Certa noite, Lucas estava servindo mesas em um evento de gala no restaurante. Vestido com um uniforme simples, ele equilibrava uma bandeja com taças de cristal quando ouviu alguém mencionar um nome que o gelou a espinha. O senhor Eduardo Vasconcelos acabou de chegar. O coração de Lucas acelerou. Aquele nome ecoou dentro dele como um trovão. Coincidência? Ou o destino estava finalmente cruzando caminhos? Ele olhou discretamente para a entrada. E lá estava ele. Um homem elegante, de terno cinza, olhar altivo, cumprimentando empresários e rindo como se nada no mundo o pudesse abalar. Lucas sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Não sabia se queria fugir ou olhar mais de perto. Enquanto servia aos convidados, um tropeço leve fez uma das taças cair direto nos pés de Eduardo. O som do cristal quebrado silenciou a mesa. Eduardo olhou para ele irritado. "Preste atenção, rapaz. Isso custa mais do que o seu salário do mês." Lucas abaixou a cabeça, pedindo desculpas, e recolheu os cacos. Mas por dentro, algo queimava. Era como se o universo estivesse mostrando quantas aparências enganam. Um dos colegas sussurrou: "Deixa pra lá, ele trata todo mundo assim. É o dono de meia cidade." E Lucas respondeu baixinho: "O dinheiro pode comprar respeito, mas nunca dignidade."
Naquela mesma noite, Eduardo chegou em casa e encontrou um envelope em cima da mesa. Era uma carta antiga, amarelada. Sua secretária havia encontrado nos arquivos da empresa durante uma reforma. O remetente, Helena Nogueira. As mãos de Eduardo tremeram. Ele abriu o envelope e leu. Eduardo, esta é a última pedido de uma mulher que acreditou em você. Nosso filho vai nascer. Mesmo que nunca o veja, espero que um dia sinta orgulho dele, como eu sinto. Helena Nogueira. Por um momento, o homem forte sentiu o peito apertar, mas logo engoliu o remorso e murmurou. Ela fez a escolha dela e eu segui a minha. Mas o destino não me esquece. Dias depois, o restaurante onde Lucas trabalhava recebeu uma reserva especial. Banquete privado da construtora Vasconcelos. O gerente escolheu Lucas para servir a mesa principal, sem imaginar o vínculo entre os dois. Durante o jantar, Eduardo elogiara o serviço. Olhou para Lucas e comentou. Você tem postura, rapaz. Me lembra alguém que eu conhecia há muito tempo. Lucas apenas sorriu, mas dentro aquela frase ressoava como um enigma. Quando o jantar terminou, Lucas recolheu os pratos e ouviu Eduardo ao telefone sem querer. Sim, eu não tenho herdeiros que valham meu sobrenome. Ricardo só pensa em festas. Às vezes penso que Deus esqueceu de me dar um filho de verdade. Lucas parou. Por um segundo quis gritar quem era, mas se conteve. Sabia que o tempo certo ainda viria, e quando viesse, seria o destino, não o orgulho, quem falaria mais alto. Àquela altura, Helena estava cada vez mais fraca. Lucas fazia de tudo, turnos duplos, aulas online, consultas médicas, mas o dinheiro não bastava. Um dia, sentado ao lado da mãe, segurando a sua mão fria, ela ouviu as últimas palavras dela antes de adormecer. Meu filho, não guarde ódio. O perdão é o que diferencia os ricos de alma dos pobres de coração. Lucas chorou em silêncio. Sabia que o tempo dela estava acabando e jurou que por ela se tornaria alguém que faria o mundo enxergar o valor da bondade. Do outro lado da cidade, Eduardo começou a enfrentar a ruína. A construtora estava afundando em dívidas. Ricardo havia feito investimentos irresponsáveis, desviando fundos para cobrir apostas e festas. A imprensa começava a descobrir, e os sócios se voltavam contra ele. O homem que sempre se achou intocável estava prestes a descobrir o preço do orgulho. Mas o destino, como sempre, preparava algo maior. Uma segunda chance disfarçada de coincidência. Certa manhã, quando Lucas esperava o ônibus para o hospital, um carro preto parou ao seu lado. Era o motorista de Eduardo. Você é Lucas Nogueira? O senhor Vasconcelos quer conversar com você pessoalmente. Disse que talvez tenha uma proposta de trabalho. Lucas olhou para o carro, depois para o céu. Seria o começo de uma nova etapa? Ou o reencontro com o passado que ele tanto tentou esquecer? O coração batia forte. Ele respirou fundo, deu um passo à frente e entrou no carro. Às vezes, o destino não precisa de permissão para juntar o que o orgulho separou. E quando ele decide agir, ninguém escapa, nem o mais poderoso, nem o mais ferido. E se você acredita que o destino pode transformar dor em esperança, curta este vídeo agora e se inscreva no canal Histórias que Tocam. No próximo capítulo, você vai ver o que acontece quando o orgulho de um pai é confrontado pelo coração de um filho que nunca desistiu. Ative o sininho. A história ainda está apenas começando. O carro cortou o trânsito como uma lâmina silenciosa. Lucas sentou-se ereto, fingindo tranquilidade, enquanto algo dentro dele se retorcia. Não era só medo, era curiosidade, raiva contida e, por baixo de tudo, a esperança boba que a mãe sempre plantara. Quando o motorista abriu a porta, os reflexos do sol sobre as paredes de vidro mostraram o mundo que Lucas conhecia só em recortes: carros caros, seguranças bem postados, portões altos. Eles cruzaram o jardim perfeitamente aparado até uma entrada de vidro.
a sede da construtora Vasconcelos. Moderna, imponente, com o logotipo reluzente no hall. "O senhor aguarda na sala principal", disse o motorista, em tom neutro. Lucas deixou o casaco no gancho e respirou fundo. Cada passo pelo corredor ecoava como passos do passado. No hall havia obras de arte grandes e caras. Em uma vitrine havia modelos das obras da construtora, prédios que tocavam o céu. Ele, que havia crescido vendo o céu das janelas do ônibus, agora via em primeira mão o monumento do homem que o rejeitara. Eduardo Vasconcelos estava de pé, olhando para a cidade através de uma janela alta. Quando se virou, o rosto era o mesmo que Helena descrevera em cartas, bonito, calcado no sucesso, com linhas de expressão que o dinheiro não apaga. Mas havia algo no olhar, um cansaço frio. "Lucas Nogueira?" perguntou ele, e a palavra Lucas chegou ao ouvido como se viesse de muito longe. "Sim", respondeu Lucas. "Vim porque o senhor pediu." Eduardo fez um sinal para que se sentasse. Sobre a mesa, uma bebida cara e um cinzeiro limpo. Ele não fumava. Era um gesto de poder. "Eu li sua ficha", começou Eduardo sem rodeios. "Um rapaz inteligente, engenharia, trabalha como garçom, conhecimento de campo. Você tem algo que precisa: coragem." Lucas sentiu o tom cortante. Havia sim um propósito naquele convite. Mas qual? Caridade? Curiosidade? Um jogo? Lucas se conteve. "O que o senhor quer?" perguntou ele. Eduardo tomou um gole, mediu as palavras. "A minha empresa atravessa uma fase difícil. Precisamos de pessoas que não tenham medo de encarar o trabalho sujo. Gosto de quem não se curva ao luxo. Preciso de alguém honesto. Pensei em oferecer a você um estágio sênior, um teste. Se passar, a vaga é sua." O anúncio soou estranhamente generoso. Lucas, lembrando-se das noites na casa fria, lembrando-se das contas médicas que a mãe suportara, do esforço que a mantinha viva, viu ali uma possibilidade, não de riqueza, mas de meios. Talvez, pensou ele, com esse emprego poderia terminar a faculdade, pagar dívidas que ainda restavam, talvez ajudar pessoas num projeto social que mantinha em mente. Ainda assim, havia um prurido de desconfiança. "Por que eu?" perguntou Lucas direto. Eduardo olhou para a janela, para a cidade que ele sempre quisera dominar, e respondeu: "Porque você tem algo que a minha casa perdeu: dignidade. E porque preciso confiar em alguém que não foi moldado por nossos vícios. Além disso," e a voz baixou, "sua mãe me procurou uma vez, escreveu uma carta que eu não li. Talvez eu devesse ter sido o homem para enfrentar o que fiz, não para o mundo, mas para ela. Talvez precise ser homem agora para algo maior." As palavras caíram como chuva fria. A lembrança da mãe surgiu. "Não guarde ódio." Ele respirou e respondeu: "Eu aceito o teste, mas saiba desde já, eu não me vendo. Trabalho com dignidade e não quero ser usado como troféu moral." Eduardo sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Ótimo. Amanhã começa. Venha cedo. Seja invisível até que eu o peça." Lucas deixou a sala com o peito pesado e a consciência leve. Havia uma promessa de trabalho, sim, e também uma promessa de prova. No primeiro dia, Lucas entrou pela porta de serviço, vestindo jaleco emprestado. O ambiente cheirava a filtro industrial, café amargo e tensão. Colegas o olharam de cima para baixo, os uniformes limpos, os crachás brilhando. Alguns sussurraram, outros sorriram com superioridade. Foi designado ao setor de projetos, uma sala com pranchetas digitais e plantas de concreto. O encarregado, um homem chamado Marcelo, olhou com desconfiança evidente.
Este é o novo estagiário sênior? Perguntou Marcelo, jogando o tom de deboche. Aparentemente, o senhor Vasconcelos gosta de surpresas. Lucas sorriu educado, mas não se intimidou. Mostrou o conhecimento, o jeito prático, a calma de quem havia estudado e trabalhado muito. Em pouco tempo, pegou o ritmo, corrigiu uma medição que poderia custar uma obra inteira e propôs uma solução de logística que reduziria desperdício e custos. Os mais velhos o observaram sobre novo prisma. Mas nem tudo foi glória. Havia, sim, resistência. Olhares de quem sentia que aquele rapaz vinha roubar a atenção. No almoço, ouviu conversas que revelavam problemas. Contratos duvidosos, subcontratados que sumiam, pagamentos que iam e vinham, tudo costurado num tecido de silêncio. Lucas sentiu um desconforto agudo. Sua mãe sempre dissera: não guarde ódio. Ele sabia que no mundo dos grandes, a linha entre sobrevivência e corrupção era tênue. Nas semanas seguintes, Lucas trabalhou, aprendeu, enfrentou afrontas e se destacou pelo trabalho duro. Eduardo observava cada passo de longe. Às vezes, puxava-o para o escritório e fazia perguntas que não eram técnicas. Questões sobre honra, escolhas, perdão. Lucas respondia sem teatralidades. Dizia o que pensava. Enquanto isso, sua presença mexia com a empresa. Marcelo, que escondia histórico de favorecimentos a fornecedores, começou a sentir sua posição ameaçada. Surgiram pequenas sabotagens, plantas perdidas, relatórios com dados corrompidos. Um dia, um projeto que Lucas calculou foi desviado para um subcontrato suspeito. Quando ele investigou, encontrou documentos que indicavam superfaturamento. Lucas sabia que encontrar fraude era perigoso, mas fugir não era opção. Era o momento de decidir, denunciar e arrisca perder todo ou calar-se e aceitasse cúmplice do sistema que ferira sua mãe. Decidiu documentar. Ele trabalhou horas extras, fez cópias, salvou e-mails, marcou prazos. Um pequeno grupo de colegas consciente de boa fé, uma arquiteta jovem chamada Sofia e um técnico experiente, João, decidiram ajudá-lo secretamente. Uma tarde, ao abrir um arquivo antigo no servidor, os relatórios que o setor de contratos recebia, Lucas encontrou algo que o fez gelar. Um documento assinado com um nome que lhe era vagamente familiar: Helena Nogueira. Era uma reclamação há anos, implorando por transparência e pedindo desculpas por algo envolvendo a sua demissão. Havia também uma série de recibos de ajuda financeira anônima, transferências pequenas que haviam mantido Helena por um tempo. Lucas sentiu a mistura de emoções, surpresa por descobrir que o pai havia, ao menos por trás, ajudado, raiva por ter negado a paternidade, alívio por ver que a mãe havia tentado, sozinha, salvá-los, e curiosidade sobre o que mais a empresa escondia. Ele mostrou os documentos a Sofia e João. Isso muda tudo, murmurou Sofia. Ela tentou falar. Ele não só negou, como deixou ela morrer sozinha com a empresa fora do alcance. João, com sua voz rouca, completou: se isso vier à tona, pode ser o maior escândalo da construtora e talvez o maior choque para o senhor Vasconcelos. Lucas encarou a tela. Ele agora carregava provas e com elas uma responsabilidade. O que faria? Na semana em que o documento veio à tona, ocorreu uma reunião de diretoria. Eduardo convocou Lucas com a expressão grave de quem estava prestes a usar uma peça no xadrez que era a sua vida empresarial. Disse receber rumores de que você tem feito perguntas, disse Eduardo, direto. Perguntas que incomodam as pessoas certas. Lucas, com a cópia no bolso e o coração acelerado, resolveu ser honesto. Encontrei documentos. Não acredito que as coisas aqui sejam limpas. Não posso simplesmente ignorar. Houve um silêncio gelado. Marcelo cruzou os braços. Um comentário maldito foi abafado. Eduardo olhou para Lucas por um momento que pareceu eterno. Não apenas como patrão, mas como homem que enfrentava parte de sua consciência. Prove, disse Eduardo finalmente.
Traga-me algo que eu mesmo não possa refutar. Eu não protejo corruptos. Se me mostrarem que existe traição, eu a combato. Se não existir, você terá que aceitar que acusar sem provas destrói vidas. Lucas saiu da sala com um misto de alívio e pressão. Eduardo lhe jogara a responsabilidade para ele, talvez para testar sua coragem, talvez por medo de descobrir que uma das suas mãos havia participado do sujo. Enquanto Lucas reunia provas, a resistência aumentava. Fora do expediente, Marcelo tentava intimidá-lo. Recados anônimos, jantares estragados por acidente, mensagens com advertências veladas. Havia quem dissesse que Lucas buscava extratos e queria o lugar do filho digno. Ele subortou. Lembrou-se da mãe. Quando você estiver em dúvida, pense se sua mãe ficaria orgulhosa. E trabalhou mais. Mas, uma noite, ao chegar em casa, encontrou o quarto virado. Alguém reavistou seus papéis. A cópia do e-mail com recibos estava mal tida. Alguém agora sabia que ele se movia. No dia seguinte, na reunião matinal, Marcelo sorriu com malícia. Curioso, não acha? Como certas pessoas que chegam com histórias de sacrifício sempre atraem problemas. Foi a gota d'água. Lucas, sem preocupar com estratégia, soltou. Se há algo errado aqui, vocês vão pagar por silêncio. Isso foi o que fez minha mãe viver no limite. Eu não vou aceitar. A atitude o colocou em evidência. Eduardo olhava com olhos indecifráveis. Era como se medisse se Lucas era filho do sangue ou do caráter. Dias depois, em um almoço a portas fechadas, o que parecia ser um pequeno contra-ataque transformou-se na maior virada. Um áudio vazado, uma conversa entre um diretor e um fornecedor, foi encaminhado para a imprensa local. A manchete que chegou no celular de todos foi simples e cruel. Construtora Vasconcelos sob suspeita de corrupção. A ação foi rápida. Eduardo, chocado, reuniu a diretoria. Marcelo agiu com surpresa, como se a traição tivesse o outro alvo. Mas, no fundo, alguém queria alguém culpado. E a primeira pessoa que os olhos acusavam, por sua presença recente e suas perguntas, era Lucas. No saguão, jornalistas se aglomeravam. Câmaras focavam o prédio. E no olho do furacão, Lucas percebeu que a história não seria só sobre corrupção, seria sobre quem ele era, de onde veio e o que o destino finalmente pretendia cobrar. Quando alguém decide perguntar demais, o mundo responde, às vezes com silêncio, às vezes com tempestade. Lucas fez sua escolha, buscar a verdade. Mas você sabe o que acontece quando a verdade encontra o poder? Deixe o seu like se você já passou por uma situação em que precisou escolher entre calar e lutar. Comente abaixo. Eu lutaria pela verdade, se essa é a sua escolha. E agora, tudo vai ficar mais íntimo. O passado volta para cobrar e o destino mostra o seu preço. Lucas desceu do táxi sob o som distante das sirenes. Jornalistas cercavam a entrada. O escândalo tomava conta das manchetes. Construtora Vasconcelos envolvida em fraude milionária. Empresário renomado pode perder contratos públicos. O nome dele, Lucas, também estava ali, citado como funcionário recém-contratado e suspeito de vazar informações internas. Ele não sabia o que doía mais, ser acusado injustamente ou ver a empresa desmoronar do mesmo modo que o orgulho do homem que o rejeitara. Dentro da sede, o clima era de guerra. Funcionários corriam, advogados gritavam, telefones tocavam sem parar. Eduardo estava no centro da tempestade, rosto pálido, voz dura. Ao vê-lo, todos se calaram. Quero todos os relatórios sobre a mesa até o fim do dia, e ninguém sai até descobrirmos quem está por trás disso. Lucas entrou na sala. O pai o encarou. Foi você, não foi? Perguntou sem rodeios. A voz de Eduardo soava entre acusação e medo. Lucas engoliu seco. Eu não vazei nada. Eu tentei impedir, mas parece que a verdade sempre acha um jeito de escapar. Eduardo se aproximou, olhos marejados, mas orgulho ainda intacto. Você trouxe destruição para minha casa. Lucas respondeu firme.
Eu não trouxe destruição, pai. Eu trouxe o que o senhor fingiu não ver. Eu trouxe a verdade. Às vezes, o destino não destrói. Ele limpa o caminho que o orgulho sujou. No dia seguinte, o noticiário era implacável. As imagens mostravam Lucas saindo da sede, cercado por câmeras. As manchetes diziam: filho bastardo de empresário é apontado como delator. As redes sociais explodiam. Chamavam-no de traidor, infiltrado, oportunista. Lucas caminhava pelas ruas com o peso do mundo nas costas. Naquela noite, recebeu uma mensagem de Sofia. Alguém dentro da empresa vazou os dados, mas usou seu login. Eles te armaram. O chão pareceu sumir sobre os pés. Era Marcelo. Só podia ser. O mesmo homem que zombava dele desde o primeiro dia. Determinou-se a provar sua inocência. Com a ajuda de Sofia e João, ele conseguiu acesso às gravações de segurança da rede. Horas de vídeo, centenas de arquivos, até que às 2 da manhã encontrou o que procurava. Marcelo, entrando na sala de TI, copiando dados para um pendrive e usando o crachá de Lucas. Achei, disse ele com a voz embargada. Achei o que pode mudar tudo. Sofia sorriu, cansada. Então, vamos mostrar. Na manhã seguinte, Eduardo convocou uma coletiva de imprensa. Câmeras, flashes, repórteres, tudo pronto para o momento em que o Império Vasconcelos teria que se explicar. Lucas entrou sem ser convidado, com o pendrive nas mãos. Eduardo franziu o senho, mas não o impediu. Lucas conectou o dispositivo ao projetor e disse: antes do senhor se defender, talvez queira ver isso. As imagens começaram a rodar. O vídeo mostrava Marcelo claramente usando o crachá de Lucas. O murmúrio percorreu a sala. Os repórteres gravavam. Eduardo olhou sem piscar. Quando o vídeo terminou, o silêncio era sepulcral. Lucas se virou para ele. Às vezes, o destino cobra, mas não é vingança, pai. É justiça. Eduardo baixou a cabeça. Pela primeira vez, o homem que nunca se curvava, curvou-se. Ele caminhou até Lucas. Eu errei. Errei com a sua mãe, errei com você. Passei a vida tentando esconder o que me envergonhava, mas você me ensinou o que é coragem. As lágrimas vieram. Eu não mereço perdão, mas ainda assim te peço. Lucas o olhou, e no olhar havia mais dor do que raiva. O perdão não é um prêmio, pai. É o que resta quando o amor é maior que o orgulho. Eles se abraçaram. Por um instante, o tempo parou. Semanas depois, a construtora foi reestruturada. Eduardo renunciou ao cargo de presidente e anunciou o novo líder da empresa. A plateia esperava ouvir o nome de algum executivo veterano. Mas Eduardo disse com voz firme: a partir de hoje, quem assume a diretoria é um homem que não herdou fortuna, mas caráter. Lucas Nogueira Vasconcelos. Um aplauso contido ecoou. Sofia chorava discretamente. Lucas subiu ao palco, pegou o microfone e disse: eu não estou aqui por sobrenome. Estou por propósito. Que essa empresa sirva pessoas, não interesses. Que construa lares, não muros. E terminou com um sorriso discreto. O destino me tirou tudo, mas devolveu o essencial, a chance de recomeçar. Alguns meses depois, Eduardo, agora aposentado, caminhava pela mesma praça onde anos atrás vira Helena de longe com o bebê no colo. Senta-se num banco e observa o pôr do sol. Lucas se aproxima, trazendo 2 cafés. Ainda vem aqui, disse Lucas. É aqui que aprendo a ficar em paz. Respondeu o pai. Silêncio, pássaros cruzam o céu. Eduardo olha para o filho e um sorriso tranquilo aparece. Sabe, Lucas, o destino me tirou o império, mas me devolveu o que era meu de verdade. Lucas sorriu. O que o senhor perdeu não foi o império, pai. Foi tempo. Mas agora ele está aqui. O destino cobra-se, mas também ensina. Ensina que o dinheiro pode comprar tudo, menos paz.
Ensina que um nome poderoso é nada diante de um coração limpo e ensina, acima de tudo, que nunca é tarde demais para ser pai nem para ser filho. O Instituto Helena Nogueira se tornou referência em projetos sociais. Lucas dedicou sua vida a reconstruir histórias, assim como reconstruiu a sua. Eduardo, embora distante dos negócios, passou os últimos anos ao lado do filho, orgulhoso, discreto, em paz. E quando perguntavam a Lucas como ele teve coragem de perdoar, ele sempre respondia: porque o perdão foi o único legado que a minha mãe me deixou e o mais valioso. Essa história te tocou? Então, prova que o amor é mais forte que o orgulho. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O perdão é o destino que mais enriquece. Quem sabe a sua frase aparece no próximo episódio? Até o próximo vídeo, porque o destino sempre tem uma nova história para contar.